Bom dia. Que a paz de Deus visite agora o teu coração. Que o silêncio desta noite seja preenchido pela voz de aquele que nunca dorme. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que Ele caminhe à tua frente, iluminando a tua estrada mesmo quando você não vê saída. Hoje, eu quero orar com você. Mas mais do que isso, eu quero ser um instrumento, apenas um mensageiro da parte de Deus para a sua vida. Eu me preparei para esse momento. Não entrei aqui por acaso, nem por rotina. Antes de gravar, fechei meus olhos e disse: Senhor, fala comigo, me mostra o que tu queres dizer para essa pessoa que vai me ouvir. E no silêncio da minha oração, Deus falou. Foi como se Ele estivesse conversando comigo sobre alguém. Você já sentiu isso? Como se alguém estivesse contando uma história sobre uma terceira pessoa. Mas de repente você percebe: essa pessoa sou eu. Então escute. Há uma palavra que Deus quer que você ouça. Nem tudo você vai conseguir vencer com a força do seu braço. Nem tudo será resolvido na base do esforço humano. Nem tudo será consertado com a tua estratégia, tua inteligência, tua pressa. Há momentos em que é preciso recuar e deixar Deus ir na frente. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço o seu apoio. E isso não fala só de força física. Fala daquela mania de tentar resolver tudo sozinho, de carregar o mundo nas costas, de pensar: eu dou conta, eu resolvo. Mas nem sempre dá. Quantas vezes você tentou, pensou em um plano, uma ideia, algo genial, e deu tudo errado? Você está cansado, e talvez sem perceber, está tentando lutar uma guerra espiritual, usando armas humanas. Deus está dizendo: coloque-me na frente. Ele só entra com providência quando é chamado. Ele só se move quando há um clamor. Clama a mim no dia da tua angústia, e eu te ouvirei, e tu me glorificarás. Salmo 50:15. Você precisa contar a Deus onde dói. Não é que Ele não saiba. Ele sabe. Ele conhece tuas lágrimas antes que caiam. Conhece tuas palavras antes que sejam ditas. Mas quando você fala com Ele, você está dizendo: Senhor, eu creio que tu podes me curar. É uma confissão de fé. É dar legalidade para o céu agir na terra. Lembre do cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus sabia que ele era cego, mas perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: que eu volte a enxergar. Ali estava a chave, a confissão, o reconhecimento do poder de Deus. Hoje, você precisa dizer: Senhor, essa dor está grande demais para eu carregar. Essa dívida está tirando a minha paz. Essa ferida no coração não sara. Me ajuda. Eu te convido agora a orar comigo. Mas antes, deixa eu te contar algo que aconteceu. Uma mulher esposa de um pastor me ligou desesperada. Seu pai tinha sido agredido brutalmente na rua. Tão gravemente que, ao ser encontrado, pensaram que ele estava morto. Sem sinais vitais, jogado no chão. Mas a SAMU passou. E perceberam: ele ainda estava vivo. Ele foi levado às pressas, mas precisava de uma cirurgia urgente no maxilar que havia sido deslocado pela pancada. A filha clamava: nos ajude a conseguir um médico. E nós corremos atrás. Mas antes disso, eu disse a ela: vamos orar. Porque o mesmo Deus que poupou a vida do teu pai pode entrar com providência. E oramos. E antes mesmo da cirurgia, o osso voltou ao lugar, sem cortes, sem intervenção humana. Deus agiu. Esse é o Deus que age quando é colocado na frente. Você entende agora? Você tem orado, tem assistido orações, tem feito sua parte. Mas falta algo. Convidar Deus de verdade para entrar. Fechar a porta do seu quarto. Derramar sua alma. E dizer: Senhor, essa é a minha dor. Me ajuda. Me sustenta. Me cura. Porque Deus é Pai. E Ele não quer te ver sofrer. Escreva aqui nos comentários, com fé: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o teu clamor. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui não se fala de placa de igreja. Aqui se fala de Deus, de esperança, de fé que move o impossível. Eu sou apenas um servo, mas estou aqui todos os dias para orar por você. Se você quiser que eu ore por você todos os dias, clique aqui embaixo e se inscreva. É gratuito. E seu nome vai estar no meio de uma corrente de oração poderosa. E agora, vamos orar. Com fé, com entrega,
Com verdade. Há momentos em que o céu parece silencioso. Você ora, mas o silêncio ecoa. Você chora, e a resposta não vem. Você pede, e parece que o céu fechou as janelas. Mas é aí, justamente aí, que Deus está mais perto do que nunca. Deus fala no silêncio. Ele sussurra segredos na alma cansada. Ele toca o coração com um vento que não se vê, mas que move tudo por dentro. Às vezes, o barulho da vida nos impede de escutar. As vozes do mundo gritam. Mas Deus, Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, é preciso silenciar por dentro. Não é ausência de resposta. É presença de cuidado. É o pai observando o filho dormir, sem interromper o descanso. É o jardineiro que rega a semente, mesmo quando ela ainda não rompeu a terra. Deus está trabalhando no invisível. E o que você chama de demora, Deus chama de preparo. Não desista. Quando tudo parece estagnado, o céu está em movimento. O milagre está sendo moldado no silêncio. A tempestade ensina. O deserto amadurece. O silêncio afina os ouvidos da alma. E quando for a hora certa, Deus vai falar. E quando Ele falar, tudo vai fazer sentido. E quando Ele falar, você vai entender por que teve que esperar. Vai entender por que portas não se abriram antes. Por que caminhos pareceram bloqueados. Por que algumas pessoas foram embora. E por que o silêncio parecia tão pesado. Vai compreender que o silêncio de Deus nunca foi descaso. Foi estratégia divina. Porque um pai que ama não responde só por responder. Ele prepara a resposta certa, no tempo exato. Porque se o que você pediu chegasse antes do tempo, você talvez não suportaria. Talvez não reconheceria o valor. Talvez se perderia no caminho. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E o propósito exige tempo, exige lapidação. Assim como o ouro é purificado no fogo, assim também a alma é preparada na espera. Quantas vezes você quis desistir? Quantas noites você chorou em silêncio, colocando o travesseiro como testemunha da sua dor? E mesmo assim, algo dentro de você dizia: só mais um pouco, aguenta firme. Esse algo era Deus. Era o Espírito te sustentando, te segurando quando suas forças pareciam acabar. Porque quando tudo cala por fora, Deus fala mais alto por dentro. Ele não grita, Ele não invade. Ele espera o seu coração silenciar para sussurrar. E o que Ele sussurra cura feridas que ninguém vê, enche vazios que palavras humanas não preenchem, reconstrói ruínas interiores com mãos invisíveis. O silêncio não é a ausência de Deus. É onde Ele se move com mais profundidade. Porque é no silêncio que a alma aprende a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem entender. Lembra de quando Jesus estava dormindo no barco, e a tempestade veio com fúria. Os discípulos gritaram desesperados: Senhor, não te importa que pereçamos? E Ele, com um simples comando, acalma o vento e o mar. Mas antes de acalmar a tempestade ao redor, Jesus queria acalmar a tempestade dentro deles. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Ele ainda não silenciou o que está fora, porque está ensinando seu coração a confiar no meio do caos. Está treinando sua fé para andar sobre as águas. Porque milagres não nascem do conforto, mas da confiança no invisível. Às vezes, o milagre começa como silêncio, como uma semente lançada no chão, coberta pela terra, escondida dos olhos, mas cheia de vida dentro de si. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está trabalhando em detalhes que seus olhos não veem. Deus está movendo peças, alinhando destinos, conectando promessas a propósitos. E um dia, você vai olhar para trás e dizer: se não fosse por aquele silêncio, eu não teria crescido. Se não fosse por aquela espera, eu não teria conhecido a fidelidade de Deus tão de perto. Porque é no deserto que o maná cai. É na fornalha que o quarto homem aparece. É na cova que os anjos fecham a boca dos leões. Não despreze os silêncios de Deus. Eles são sagrados. Eles são cheios de respostas que ainda estão sendo escritas. Eles são como cartas que o céu ainda está selando, esperando o tempo certo para serem abertas. Enquanto você espera, adore. Enquanto você não entende, confie. Enquanto tudo parece parado, creia que Deus está agindo. Porque Ele nunca dorme, nunca se ausenta, nunca abandona. O céu pode parecer silencioso, mas o coração de Deus está sempre em movimento.
A mão dele nunca parou de escrever a sua história. E cada capítulo, mesmo os mais dolorosos, tem um sentido maior. A lágrima que você derramou no quarto escuro, Deus viu. A oração que você fez sem conseguir dizer uma palavra, Deus entendeu. O grito que você não teve forças para soltar, Deus ouviu. Porque Ele não precisa de som para escutar. Ele ouve o coração. Ele escuta a alma. E o que está por vir vai justificar toda a espera. O que está sendo preparado no céu vai curar o que foi ferido na terra. Não pense que Deus esqueceu. Ele apenas está escrevendo um final que você jamais imaginaria. Um final onde a dor faz sentido. Onde o silêncio se transforma em canção. Onde a espera se torna testemunho. Sim, Deus fala no silêncio. E quando Ele decide falar, Ele não apenas responde. Ele transforma. Espere. Confie. No silêncio, Deus fala.